Você sabia que a asma é a quarta causa de internação hospitalar no Brasil? Pessoas que sofrem com asma chegam a procurar hospitais 5 vezes mais do que outros pacientes. Essa doença pode causar sérios impactos no dia a dia do paciente. Nosso repórter Kelvin Ramos traz detalhes sobre este assunto agora para a gente. Boa noite, Kelvin. É com você. Boa noite, Darcy. Esse assunto é realmente muito importante de ser lembrado. Isso porque o Ministério da Saúde afirma que 20 milhões de brasileiros têm asma. E eu estou aqui hoje com o Dr. Paulo César Ribeiro. Ele é pneumologista. Dr. Paulo, boa noite. Obrigado pela sua disponibilidade. Conta pra gente o que o indivíduo com asma ele vai enfrentar. Então, a asma é uma das doenças mais frequentes do ser humano. Ela tem um impacto na vida da pessoa, tanto pessoal quanto profissional, porque ela causa muito incapacidade de realizar suas tarefas básicas do dia a dia. Às vezes afeta a qualidade do sono, afeta a atividade profissional, afeta o exercício por causa de falta de ar, de tosse. E muitas pessoas desconhecem que tem a doença e alguns sabem que tem a doença e não fazem um tratamento adequado porque eles acham que a doença só deve ser tratada durante as crises, né? Então, a mensagem que nós sempre passamos para os pacientes é que eles não devam tratar a doença somente quando elas estão em crise, mas sim permanentemente fazendo os exames que são adequados para que a doença esteja sob controle. E quais os impactos que a asma vai trazer para a vida no cotidiano do cidadão? As atividades que ele, quem sabe, terá que deixar de fazer por causa da asma? Então, a asma é uma doença que tem reflexos na vida da pessoa a curto, médio e longo prazo, né? A curto prazo, ela pode até levar à morte, né? A asma é uma doença que existe uma taxa de óbito que não é desprezível, né? Uma crise pode levar a pessoa a uma internação hospitalar, a uma UTI, né? E pode realmente interromper suas atividades mais simples do trabalho, da sua vida pessoal. Agora, como qualquer doença crônica, ela tem um risco futuro de acarretar uma perda progressiva de função pulmonar. Então, quando o paciente não tem a doença sob controle, é bom lembrar sempre que a asma é uma doença incurável, mas é uma doença perfeitamente controlável, ela vai realmente causando uma perda de função pulmonar acelerada, que vai refletir mais tarde na vida da pessoa, levando a limitações importantes na sua qualidade de vida. A pessoa nasce com asma ou durante a sua vida pode também desenvolver asma? Então, nós costumamos dizer que a asma é uma combinação de fatores genéticos que você herda dos seus antepassados, com fatores ligados ao seu próprio estilo de vida. Então, você tem um caráter familiar e tem uma situação própria da maneira como você vive, né? É uma doença que afeta qualquer faixa etária, desde a criança ao nascer até a idade mais longa, e ela pode geralmente desaparecer durante um tempo da vida, quando as pessoas acham que a doença foi curada, mas aí que está o problema, a doença pode retornar e ela demora um pouco a reconhecer que realmente se trata da mesma doença. Bom, muitas pessoas não conhecem os sintomas da asma. Outras têm a doença e não sabem que têm. Conta pra gente alguns sintomas que as pessoas precisam se atentar sobre a asma. Então, os sintomas mais clássicos são tosse, geralmente uma tosse seca, que não produz secreção, acompanhada do chiado, que é o sibilo, que é um som agudo que lembra um miado de gato, e um desconforto respiratório, um quadro de falta de ar. Esses são sintomas clássicos, mas, por exemplo, as pessoas que começam a perceber que tossem ao final de um quadro de rios ou de um canto, podem sempre saber que está com um quadro de asma, né? Então, a asma é uma doença que ela não deve ser tratada somente quando a pessoa está com falta de ar, né? Ela tem que realmente fazer um tratamento contínuo, fazendo ajuste da sua medicação de acordo com o estado de controle da doença, inclusive a estação em que nós estamos passando. O outono e o inverno são estações mais críticas, enquanto que a primavera e o verão costumam ser estações mais fáceis de lidar com a doença. E em caso de crise, o que devemos fazer? Hoje em dia, a maioria das medicações utilizadas para tratamento de asma, elas podem ser aumentadas em vigência de um quadro de crise, tá? É muito importante que você sempre tenha um plano de ação descrito para o seu médico. Ele deve lhe orientar o que fazer caso você fique cansado, com mais tosse, com mais falta de ar, acordando durante a noite. É bom que você faça uma avaliação da sua oxigenação pelo aparelho de verificar a sua oxigenação. E, em caso de dúvida, é bom você procurar um serviço de emergência para fazer uma avaliação mais breve.
Então, nesse Dia Mundial da Asma, fica aí algumas orientações importantes para você sobre a doença. Volto contigo, Darcy. Obrigada, Kelvin.